formado na área de engenharia elétrica e atualmente eu trabalho como policial militar, eu sou cabo da Polícia Militar. Com o objetivo dessa apresentação é mostrar o status, como que funciona e o que a gente pensa, né, para criar o pneu tacógrafo. Aqui nós apelidamos ele carinhosamente, digamos assim, como o Pineco, né? Que são uma brincadeira que foi feita ali com cada palavra composta pelo projeto. Vamos lá. O pneu tacógrafo de esforço constante, o Pineco, que nós apelidamos, ele é um plugin para o Pitaco, acessório plugin para o Pitaco, que ele vai controlar o jogo iBlood. O Pitaco ele foi criado junto com o jogo iBlood, foi um projeto de um outro mestrando da UDESC, o Renato Grimes, e o intuito foi aperfeiçoar o Pitaco e foi criado o Pineco, né? O Pineco é o que está sendo desenvolvido agora. O Pitaco, que era o que foi criado junto com o jogo, foi outro projeto de mestrado da UDESC, ele analisava os fluxos e picos respiratórios, né, da respiração do usuário, quando ele utilizava o jogo iBlood. O Pineco, que é o dispositivo que está sendo criado, desenvolvido agora, ele irá complementar o Pitaco. Ele vai analisar a força com que o paciente, o usuário, ele respira, o tempo, velocidade, e além daquilo que o Pitaco já fazia anteriormente. Alguns objetivos desse projeto que está sendo desenvolvido, ele ser um anexo ao Pitaco, né? Que já foi desenvolvido, aproveitar ao máximo aquilo que já foi desenvolvido no Pitaco, para que as pessoas que já estão utilizando o Pitaco, outros fisioterapeutas, terapeutas que estão usando ele, não ter que comprar outros elementos, de despendir de outros custos, né? Utilizar aquilo que está sendo atualizado e anexar ao Pitaco que eles já têm. Outro objetivo também, que o Pineco vai ser desenvolvido, é analisar a força com que o ar expirado, né, da respiração do usuário, ele deve ser linear, constante durante todo o exame, conforme o paciente ou o usuário ele for desenvolvendo o jogo, né, for desenvolvendo o exame. À medida que o usuário ele expira ou respira mais fraquinho, ele vai ter que extriquir, né, fechar o buraquinho para ele soprar mais forte. E se por um acaso o usuário ele respirar um pouquinho mais forte, o buraquinho automaticamente vai ter que abrir de forma automática, para que todo o exame, o esforço que o paciente, o usuário ali, ele desenvolva, ele deve ser o mais constante possível, né? O mesmo esforço constante, ele seja linear. Pois, outro ponto, outro objetivo que está sendo que é analisado nesse projeto é fazer com que o Pineco ele tenha baixo custo, seja materiais que sejam de fácil aquisição, sejam mais em conta, né? E seja em torno de mais ou menos uns R$ 150 para construir esse dispositivo. Fácil higienização, ele vai ser após o uso ou antes do uso, ele seja desmontável, como se fosse digamos assim, um Lego, né? Você vai montando as peças e tem o dispositivo, você consegue higienizar ele, utilizar ele como acessório do jogo sério iBlood. Estamos pensando em fazer com que ele funcione standalone, né? Só o Pineco funcione para fazer a fisioterapia, como também um dispositivo de controle, um acessório para o jogo sério iBlood, que vai controlar o personagem do jogo sério. E ele tem que ser fácil de manipular, seja fácil de construir, que é também o objetivo, né? Que não necessariamente as pessoas que vão utilizar, os terapeutas, tenham algum conhecimento avançado de eletrônica. Vai ter que ter algum conhecimento básico ali para soldar, estranhar, mas é muito básico ali. Seguindo um passo a passo, ele vai conseguir construir o dispositivo perfeitamente.
Essa versão que que eu estou apresentando agora foi a versão 1.0, digamos assim, do Pineco. Ele pode ver que ele é um tubo de PVC. Ele, não sei se tá aparecendo o cursor que estou manejando. Ele compõe ali uma válvula hidrossanitária, não fazendo propaganda aqui, mas da Tigre, que é mais conhecida, mas mais difundida. E o objetivo era fazer com que controlasse o fluxo de ar que passa pelo tubo e abrir e fechando através desse motor ali em cima, tem um motorzinho servomotor. Aqui está o detalhe construtivo da válvula que foi desenvolvida, né? Pode ver que os elementos de construção ali, eles são básicos ali, são do dia a dia de qualquer um que pode conseguir numa loja na sua cidade. E ali o motor ele se conectava diretamente na hidroválvula, na válvula sanitária ali, para abrir e fechar, para controlar o fluxo respiratório do paciente. Os problemas que a gente encontrou ali, ele era muito grande, né? Ele estava robusto, ele era um pouquinho pesado, a válvula hidrossanitária estava pesada para girar, né? Ele precisava de um motor de cerca de 10 kg de torque para girar ele com a facilidade que devia, né? Ele precisava de um motor, né? Robusto, e a válvula era do tipo globo. Ele é o cerne da válvula. Ele era de uma especialidade ali que o fluxo de ar ele não era contínuo, ele não era linear, conforme ele precisava para fazer o controle e automação ali do sistema. Essa aqui é a versão 2.0, pensando já na linearidade do sistema, foi proposto a colocar uma seringa com um rasgo retangular na altura do êmbolo da seringa, controlado por uma haste metálica pelo mesmo servomotor. Aqui ele está um pouquinho grande, mas estava resolvendo já o problema da linearidade do exame, né? Ali o tubo de PVC era o mesmo do Pitaco, que era do projeto anterior, e continuava sendo o básico, né? Mas mesmo assim ele era robusto, ele estava pesado para controlar a seringa e tinha uma certa dificuldade na hora de fazer o controle. Aqui o detalhe da conexão ali da haste. Como foi falado, ele estava robusto, estava pesado. A válvula cilíndrica estava pesada para abrir e fechar. Ela tinha um certo atrito no abrir e fechar da seringa. Tinha certos problemas de não linearidade para fins de controle e automação. As conexões prejudicavam na movimentação, porque ele estava um pouquinho grande ali. E aquela haste, ela na hora de movimentar a seringa, ela sentia a tração dela ali, e tinha essa dificuldade. O servomotor ele continuava grande, então ele era um servo de 10 quilos, não fui falar do elemento, mas ele despendia de uma certa energia para se movimentar, uma certa corrente elétrica, e precisava, digamos assim, de uma outra fonte de energia para suprir esse movimento que o servo ele necessitava. Mas a gente conseguiu desenvolver a válvula que fosse linear. Essa já é uma versão um pouquinho mais modernizada, digamos assim, do Pineco. O tamanho dele já foi diminuído, o aspecto construtivo do tubo, que é feita a tomada de pressão através do sensor diferencial, ele foi colado na parte externa, e ali a haste que liga a seringa para o motor ele ficou menorzinho ali. Foi até utilizado esse elemento que é utilizado para fazer no aeromodelismo, né? Que é próprio já para esse tipo de montagem. Os problemas e as inovações, digamos assim. Ele ficou menor, já resolveu outro problema que foi desenvolvido, né? A válvula hidrossanitária estava pesada para se movimentar,
ainda, né? A válvula que a gente desenvolveu ali, ela, como ela era uma seringa, tinha aquele atrito, né? De abrir e fechar ela, ainda estava pesado, né? Tinha esse problema. Foi implementada uma conexão que facilitava a movimentação, que foi um link de aeromodelismo, porém, ele ainda necessitava de um servomotor grande, né? Ele tinha esse problema ali. E essa é a versão atual, a quarta versão do Pineco. Ficou bem menor. Tudo que, digamos assim, que está sendo visualizado como tubo de PVC, ele era do Pitaco, do projeto passado, e foi implementado apenas aquela luva de PVC ali, com aquela janela, aquele quadrado ali do lado esquerdo, e o servomotor ficou pequenininho. Ele ficou bem menor do que estava antes. As melhorias que foi desenvolvido, o tamanho ficou menor, foi trocado a válvula, e agora virou uma válvula do tipo guilhotina, isso diminuiu muito o tamanho, foi implementado um microservo, não precisou mais colocar aquele servo tão grande, né, de 10 quilos, agora o microservo ali, ele está bem leve, é somente para abrir e fechar uma janelinha, que eu vou mostrar o detalhe mais tarde. Isso despende menos energia elétrica, então a própria corrente do controlador que você vai utilizar já é o suficiente, e a velocidade com que ele abre e fecha a válvula ficou bem mais rápido. E também foi implementado um outro dispositivo que é um conversor analógico digital, que fez com que a qualidade do sinal ele ficasse muito melhor para fins de controle e automação do dispositivo. Os tubos que foi utilizado ali de canudinho para tomar líquido, que é adquirido em supermercados, foi desenvolvido já anteriormente no Pitaco para fazer as tomadas de pressão e o fluxo ele fosse laminar, né? Fosse diminuída a turbulência do ar que fosse passado no interior do tubo, né? O Pitaco era um tipo de pneu tacógrafo do tipo Fleisch, né? E foi tentado reproduzir ele aqui da forma mais conveniente, né? Essa é a válvula do tipo guilhotina. A parte, a parte ali em cima ele abre e fecha, fazendo movimento de guilhotina. E o fluxo de ar do respiratório, ele passa pelo aquele círculo que foi seccionado na placa. Ele é bem diminuído mesmo. A válvula é somente essa placa que foi inserida no dispositivo. E atrás ali o link com o servomotor. Esse é o sensor de pressão que foi utilizado. Um sensor de pressão ele é mais sensível. É, ele é encontrado no Mercado Livre, em lojas especializadas de eletrônica. E se necessário for, ele pode ser importado por um valor bem mais barato. Esse é o controlador, ele é o Arduino Uno. Aqui é o outro detalhe, outra fotografia da válvula, o acoplamento que foi desenvolvido, ficou bem menor do que estava antes. Esse é o conversor analógico e digital que foi implementado. Isso fez com que a qualidade do sinal ela fosse melhorada para fins de controle, né? E facilitando, digamos assim, o controle mais tarde para ver o sinal se movimentando. Esse é o servomotor, o modelo dele, o MG90S, ele é bem pequenininho. Esse daqui é a lista de materiais que foi utilizado no projeto atual, né? No último modelo que está sendo utilizado, a versão 4. Ele totaliza ali um total R$ 145 o projeto. Vai variar pouco ali, conforme a época que foi adquirido digamos assim, o sensor de pressão, né? Esse que está na tela são a imagem do jogo iBlood, o golfinho Blue. O objetivo é coletar o, os,
os desenhinhos que tem ali na tela. Então, o movimento inspiratório, ele mergulha, o movimento expiratório, ele pula, e conforme o terapeuta ele programar o jogo, ele vai executar os movimentos necessários com o pineco, né? Ele vai pulando, vai submergindo, vai e por aí vai, conforme o terapeuta ele verificar, né? A imagem ao lado ali é o Pitaco, que foi desenvolvido junto com o jogo, que é o projeto de mestrado anterior que foi desenvolvido. Pode Só, ver que... Alan, Senhor? só para reforçar rapidinho aqui, ali do lado direito, onde aparece o pitaco, tem uma parte branca, que é o bocal. Aquele bocal é um filtro Uhum, bactericida, né? exatamente. Que não apareceu nas fotos anteriores, mas todo o uso do dispositivo, tanto do pitaco quanto do pineco, ele vai exigir aí o uso desse filtro para proteger o paciente e também para proteger o equipamento. Só para reforçar Exatamente, isso aí. bem lembrado. Bem lembrado. Obrigado, professor. Esse fito bacteriológico ali, ele não apareceu no Bill of Materials, mas ele vai ser necessário para fazer os exames, né? Como o professor Marcelo bem lembrou, para proteger o paciente e não contaminar também o equipamento. Esse daqui é um dos minigames do jogo sério, que é o jogo do bolo, né? E o objetivo é assoprar a maior quantidade de velas possível. E conforme a força com que o paciente ele assopre ou o dispositivo, ele vai apagando as velinhas ali, né? O objetivo, claro, é atingir o pontuação máxima, que são as 3 estrelinhas. É, não foi explicado anteriormente, mas antes de iniciar o jogo, é feita uma calibração do dispositivo para verificar qual é o pico máximo expiratório e inspiratório do paciente, para ficar mais justo, digamos assim, o jogo para o paciente, né? Às vezes o paciente tem um pouco mais de força para respirar, outro paciente tem menos força, digamos assim, para respirar. Então, é feita digamos assim, uma medição do pico máximo, o pico mínimo, e se o paciente conseguir desenvolver o pico máximo desse jogo, vai conseguir a pontuação máxima do que o jogo apresentou.